Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai aqui com uma das aulas mais importantes do nosso curso de eletromagnetismo, que é soluções das equações de Laplace e Poisson. Tá? Eu queria destacar que provavelmente no final do curso a gente deve voltar para resolver a equação de onda, tá? Que é uma equação muito parecida com a equação do tipo Poisson, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente aqui com a equação de Poisson, né, e de Laplace. Tá? São equações diferenciais parciais que nós vamos resolver para vários casos aqui nesse curso. Então, né, vamos aqui apresentar o que a gente vai fazer, a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, cilíndricas e cartesianas, e vamos também aplicar a solução da equação de Poisson, usando o método das imagens e relacionando-os com a função de Green. Que métodos a gente pode empregar para resolver problemas eletrostáticos de contorno quando a gente não tem o conhecimento completo da distribuição de carga elétrica do problema, ou quando a gente conhece só parte dela? A gente vai derivar soluções da equação de Laplace em diferentes casos e derivar soluções para a equação de Poisson em diferentes casos também. O que é a equação de Poisson? A equação de Poisson é uma equação diferencial parcial que relaciona o potencial à densidade volumétrica de carga. Sua solução é a solução geral de qualquer problema eletrostático. Tá? A integração direta. Tá? A integração direta é um método que a gente usa quando a distribuição de carga elétrica é completamente conhecida, ou ela é especificada em todos os pontos do espaço. Então, o potencial elétrico obtido por integração direta é uma parte da solução da equação de Poisson e diz respeito às cargas conhecidas do problema. A equação de Laplace. A equação de Laplace é o resultado da aplicação da equação de Poisson para regiões onde não há cargas elétricas. Ela resulta em nabla 2φ igual a zero. Nós vamos aprender a resolver a equação de Laplace e a equação de Poisson nessa aula. Então, o primeiro problema aí para problematizar essa questão, você pega uma esfera condutora de raio A descarregada, onde existe um campo elétrico uniforme. Você vai botar uma esfera numa região de campo elétrico uniforme. O que acontece com ela? Então, determine o potencial elétrico e o campo elétrico em todos os pontos do espaço. Vamos lá. Então, o que acontece? Interpretação física. O campo elétrico exerce força elétrica sobre as cargas da esfera e essa, se entre aspas, se polariza. Eu botei entre aspas porque a gente vai guardar o termo polarização para o estudo dos dielétricos. A gente vai dizer que as cargas elas vão se mover e vão achar uma nova configuração de equilíbrio eletrostático na qual, né, esse campo no interior do condutor seja zero, e essa redistribuição na densidade de carga, ou seja, não muda a esfera continua descarregada. Se você for ver aqui, ó, tem 5 carguinhas positivas e 5 carguinhas negativas. Isso aqui é uma carga nula. Por quê? Porque a esfera ela ainda continua com a mesma quantidade de carga. Ninguém botou mais carga ou tirou carga. Agora ela se redistribui de uma determinada maneira. Naquele exemplo lá que eu tinha mencionado para vocês em aula, é como se fosse assim, as mulheres e os homens, são 5 homens e 5 mulheres na sala. É como se as mulheres fossem lá para frente da sala e os homens para trás. Continua com um total aí de carga nula, né? Porque nesse caso as mulheres são as cargas positivas e os homens as cargas negativas na nossa metáfora. Continua com a mesma quantidade aí de carga nula, né? Mas essa carga se redistribuiu de uma outra forma. E é por isso que o conceito de densidade de carga ele é importante, porque ele descreve como a carga está distribuída ali, mesmo que a carga resultante seja nula. Tá? Então ele descreve como é que tem aqui nessa região tem mais carga positiva, nessa região tem mais carga negativa, como por exemplo aqui, ó. Aqui a distribuição no equador ela vai variar com o ângulo θ. Eu vou apresentar a solução para vocês posteriormente. Tá? E ela vai ser máxima aqui ao longo do eixo Z e vai ser nula nos polos. É por isso que a carga está se concentrando por aqui. E ela varia continuamente, naturalmente. Né? Então, o que acontece? Esse campo elétrico está para cá, a força elétrica sobre as cargas positivas está para cá, sobre as cargas negativas está para cá. Como num condutor sólido, quem se move são as cargas negativas, então essas cargas negativas saem das regiões onde estão, se movem para as extremidades do condutor e o restante sobra de falta de carga negativa, sobra uma carga positiva, então. Mas a carga mesmo não é acrescentada ou
diminuindo. Então, tal polarização é responsável por um campo elétrico que implica em um campo elétrico resultante, que é a soma de uma parte dipolar da esfera, tá? Você vê que ela forma como se fosse um dipolo elétrico, e um campo elétrico uniforme que já era pré-existente. Então, essa redistribuição de carga no condutor altera o campo elétrico inicial, que era um campo uniforme, e a gente não sabe qual é a carga que produz esse campo elétrico uniforme, e tampouco sabe como é que a carga está distribuída no condutor. A gente vai determinar isso a posteriori. Então, não conhecemos a carga elétrica na esfera e a distribuição de carga elétrica que produz o campo elétrico uniforme. Logo, não é possível usar a integração direta. Tampouco existe simetria suficiente para aplicar a lei de Gauss diretamente. Tchau. Né? Usaremos, então, a equação de Laplace para determinar o potencial e ajustá-lo às condições de contorno do problema. Tá bom? Isso aqui eu vou trazer como material tático com o Antônio Felipe. A equação de Laplace em coordenadas esféricas, tá? A equação de Laplace é anulador de φ igual a zero. Se você pega o operador laplaciano e escreve em coordenadas esféricas, ele vai ficar 1 sobre r², a derivada de r² vezes a derivada de φ com respeito a r, mais 1 sobre r² seno θ, derivada em relação a θ, de abre parênteses, seno θ, del φ, del θ, fecha parênteses, mais 1 sobre r², seno quadrado de θ, del 2φ, del φzinho 2, igual a zero. Esse problema, gente, ele é expresso na forma de um plano para expressar que ao longo do volume dele ele funciona de uma forma muito parecida. Então ele tem simetria azimutal. O que significa isso? Que se você rodar ao redor da esfera aqui, o problema vai ser essencialmente o mesmo. Os tubos de linhas de campo aqui são os mesmos, a simetria é a mesma, você enxerga o problema da mesma forma. Então, esse potencial não deve depender do ângulo φ, tá? Do ângulo φzinho. Com as manipulações matemáticas adequadas, né? No caso, multiplicar tudo aí por r², tá? A nossa equação vai ficar nesse formato, que é del r, de abre parênteses, r² del φ del r, fecha parênteses, mais 1 sobre seno θ, del θ, abre parênteses, seno θ, del φ del θ, fecha parênteses, igual a zero. Como é que a gente resolve isso? Existe um método, tá? Que é muito usado, é um dos métodos mais simples que tem para resolver equações diferenciais parciais, que é o método da separação de variáveis. Como é que funciona esse método? Ele é um método que ele visa resolver uma equação diferencial parcial. Bom, se ela é parcial, é porque ela é uma equação diferencial a derivadas parciais. Então, a solução é uma função das variáveis do problema. No caso de coordenadas esféricas, r, θ e φ. Como o potencial não vai depender do ângulo φ, tá? Do ângulo φzinho, ele vai depender de r, θ. Então, tem duas equações que estão acopladas aqui, ó. Tem uma coisa que depende de r, θ, a gente está calculando derivada em θ, aí o outro em r. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode chutar, não, a gente pode reconstruir a nossa solução como um produto de soluções que são de variáveis independentes. O que isso leva a gente? Isso leva a um desacoplamento dessas equações diferenciais parciais em duas equações ordinárias que nós podemos potencialmente resolver. Nesse caso, nós vamos conseguir. Então, ó, a nossa equação, ela vai nos gerar aqui, né, depois da aplicação, que eu vou deduzir depois com vocês isso, ela gera isso aqui, ó, 1 sobre r, ddr, r², dr, drzinho, né, lambda. Quem que é esse lambda? Esse lambda, ele é uma constante que surge da admissão de que essas duas coisas estão separadas, ou seja, a gente pega esse produto, a gente divide em duas partes que se somam, uma depende de r e a outra depende de θ. Para que isso seja igual a zero, a soma dessas duas coisas, a única forma que isso aconteça é que seja constante, porque se a gente variar R, não acontece nada com θ, e se a gente variar com θ, não acontece nada com R. Então, a única maneira dessas coisas se cancelarem é se a gente tiver essa constante. Isso vai aparecer tranquilamente para vocês posteriormente. Então, 1 sobre θ seno θ, d dθ, abre parênteses, seno θ, dθ, né, dθ, fecha a parêntese, é igual a menos lambda, tá? Então, é 1 sobre R dr, ddrzinho, rzinho quadrado dr, dr, igual a lambda, e 1 sobre θ maiúsculo, né, que é o θ, seno tetinha, né, d tetinha, seno de tetinha, dθ d tetinha, tá? Ficou meio cacofônico, né? É igual a menos lambda. Quando você vai resolver a parte angular, a gente vai fazer algumas transformações para que ela admita uma forma mais facilmente resolvível, né? Porque essa equação ela não é uma equação linear, tá?
Ou melhor, ela é uma equação linear, tá? Mas ela não é uma equação linear coeficientes constantes. E quando você tem o seno aqui, dificulta para você resolver, né? A gente há de convir isso. Então, é uma equação linear, mas ela não tem coeficientes constantes. Tá? Uma equação diferencial desse tipo, né? 1 menos x quadrado d 2θ dx2 menos 2x dθ dx mais lambda θ igual a zero é uma equação diferencial de coeficientes variáveis. Uma das formas de resolver isso é usando o chamado método de Frobenius. Diga-se de passagem, essa é a equação chamada equação de Legendre. Tá? Tem uma outra equação mais difícil, que é a equação de Legendre associada, que a gente vê no contexto da física moderna e da mecânica quântica. Tá? Mas essa é a equação de Legendre. Tá? Nesse caso, a gente fez uma mudança de variáveis seno θ igual a x para escrever a equação diferencial dessa maneira. Tá bom? Então, essa solução tem como solução os polinômios de Legendre, mas para chegar nesses polinômios de Legendre, a gente tem que aplicar primeiro esse método de Frobenius. O que é esse método de Frobenius? Ele é um método de resolução de equações diferenciais ordinárias. Geralmente, ele é usado para resolver equações diferenciais com coeficientes variáveis. Trata-se de encontrar as soluções na forma de séries de potências que costumam degenerar-se em polinômios para condições especiais. Isso acaba por ser relevante do ponto de vista físico, porque os polinômios eles sempre convergem para valores finitos, tá? Quando a gente está trabalhando aí no domínio dos números reais, tá? Em que a gente não tem aí limites de x tendendo para o infinito. Tá bom? Então, ó, o θ de x ele pode ser escrito como a soma de n igual a zero até o infinito de an vezes x elevado a n, ou seja, uma série de potências. Isso nos retorna uma fórmula de recorrência que nos permite determinar os termos AN característicos da série. Então, se eu descubro esse AN, eu descubro a solução do meu problema em termos de uma série de potência. Fórmula de recorrência. O que é a fórmula de recorrência? A fórmula de recorrência é a forma que eu faço para achar esses AN. Tá? Então, eu coloco o próximo AN como função do N anterior, e assim eu descubro todos. Então, é algo recorrente e iterativo. Então, se eu quiser saber o A2, eu boto N igual a zero. Aí eu descubro quem é o meu A2. Aí, se você quiser descobrir quem é o A4, você bota o A2, que você vai retornar o N mais 2, que é igual a 4. N igual a 2 retorna N mais 2 igual a 4. Se você quiser saber quem é o A1, aí o A3, você coloca em função do A1. Os dois primeiros termos, né? Nesse caso, a gente vai ter uma série par e uma série ímpar, porque sempre o espaçamento entre eles é 2 números. Então, a fórmula de recorrência é uma expressão que nos permite descrever todos os termos da série em função dos anteriores. Temos nitidamente o termo n mais 2 escrito em termos do termo n, o que evoca uma série com paridade definida. Ou seja, a série ela tem duas partes, uma parte ímpar e uma parte par. Quando escrita em termos de A0, a série teria termos pares, e quando escrita em termos de A1, teria termos ímpares. Então, olha, o AN mais 2, N mais 1 menos lambda, AN, N mais 2, N mais 1. Beleza, aí a gente achou uma solução para o nosso problema, né? Só que a gente precisa analisar a convergência. A gente está trabalhando aqui com um problema de potencial elétrico. Potencial elétrico infinito não é uma coisa que faça muito sentido. Então a gente tem que ver se essa série, se ela converge ou se ela diverge, e que para que valores ela converge ou ela diverge. Então, essas séries elas expressam parte da solução de um potencial elétrico. Logo, essas séries devem ser finitas para quaisquer n para terem algum significado físico. Isso implica em que elas sejam convergentes. Uma série desse tipo é convergente se o limite do próximo termo da série dividido pelo anterior for menor do que 1. Ou seja, se os termos forem cada vez menos, forem cada vez sendo um menores do que o outro. E eles são divergentes se o resultado for maior ou igual a 1. Então, olha, quem é o n mais 1? É o AN x AN mais 1. AN mais 1 x AN mais 1. Quando isso aqui dividir, né, por AN x na N, isso aqui tem que dar menor do que 1. No nosso caso, a gente vai ver, tá, que para x igual a 1 e para x maior do que 1, essa série vai divergir. E a gente vai ter um problema aí com a nossa física. Por quê? Porque a gente vai ter um potencial elétrico infinito. Isso não faz sentido. A gente vai fazer o quê, então? A gente vai trabalhar na constante lambda.
Só um segundinho que eu vou pegar aqui a minha extensão. Pronto. Então, olha o que acontece. Na nossa constante lambda aqui, que ela aparece, a gente pode fazer uma suposição. A gente pode supor que existe um determinado L, tá? Nesses N, existe um N igual a L, onde L é um número a ser determinado, digamos assim, pelas condições de contorno, que ele, em certas condições, esse lambda ele pode truncar o termo subsequente. E quando a gente interrompe esse termo, essa série ela degenera num polinômio. Tá? Ou seja, vai ser alguma coisa, né, que para de crescer, que ela é interrompida. E essa condição é que lambda seja igual a L, L mais 1. Então, para N igual a L, tá, esse termo ele vai ser interrompido. Então, por exemplo, se L for igual a zero, o lambda, né, ele já interrompe no termo zero. Tá? Ou seja, fica só um termo a zero. Se o L for igual a 1, tá? Então, o lambda ele vai ser o termo 1 mais 1 é 2, vezes 1, né? O lambda é igual a 2, e assim por diante. Tá? Então, a equação de Legendre que satisfaz as condições físicas do problema é 1 menos x quadrado d2 θ dx2 menos 2x dθ dx mais L mais 1 θ igual a zero. E, professor, o senhor está resolvendo um problema em particular, aí da esfera e tal. Isso serve para qualquer problema de simetria esférica? Serve. Tá? A gente ainda não aplicou nenhuma condição de contorno. A gente só está fazendo uma suposição física. Então, se você quiser resolver a equação de Legendre, no formato geral, você tem que partir para esses sentidos. Aqui a gente está se preocupando em resolver a equação de Legendre para problemas que tenham validade física, não problemas que não tenham solução física. Se você for fazer uma análise matemática dessa equação, aí beleza, você pode seguir e não considerar, né, esse LL mais 1 como condição. Aqui na física a gente tem que considerar isso para que essa série seja convergente e que a gente não tenha um potencial elétrico infinito. Então, a física está colocando essa restrição sobre o campo que nós vamos trabalhar. Então, a solução dessa equação é dada pelos polinômios de Legendre. Então, quando você faz a análise, você chega à conclusão que, olha, se você tem lambda igual a LL mais 1, você tem uma solução que são polinômios. Se você tem lambda diferente de LL mais 1, você tem uma série divergente. Né? O que nos interessa na física é a solução que se relaciona com os polinômios de Legendre. Quem são os polinômios de Legendre? Bom, os polinômios de Legendre são funções polinomiais especiais e satisfazem condições especiais. Não vai dar tempo de eu falar de funções especiais aqui para vocês nesse curso, tá? Embora a gente vá trabalhar com algumas delas, como, por exemplo, a função seno e a função cosseno, por incrível que pareça, elas são funções especiais, tá? As funções especiais são todas aquelas que satisfazem o problema de Sturm-Liouville, né? Também não ajudou muita coisa. Só falei para vocês de alguma coisa que também vocês não sabem. Expressei alguma coisa que vocês não sabem em termos de outros que vocês também não sabem e que eu também não tenho tempo de apresentar, tá? Mas é uma classe de funções aí que apresentam relação com um problema geral de equações diferenciais. Tá? Mas eu vou apresentar alguns polinômios de Legendre para vocês. Então, ó, P0 de x igual a 1 é o polinômio de ordem 0. O polinômio de ordem 1 é P1 de x ele é igual a x. O de ordem 2 é meio de 3x² menos 1. O P3 é meio de 5x ao cubo menos x. E o P4 ele é 1/4 de 35 dividido por 2x na quarta menos 15x² mais 3 meios. Você vê que o polinômio de Legendre ele tem paridade definida. Tá? Então, ele tem, por exemplo, o 1, o 2 e o 4, eles são pares. O 3, o 1, o 3 e o 5 também são ímpares. E assim por diante. Tá?
Professor, como é que eu vou deduzir isso? Você não precisa, eu estou mostrando aqui para vocês quanto vale alguns desses polinômios. Já a solução da parte radial, a gente resolveu a primeira parte do problema, a gente precisa saber quem é o R de R. Ela é regida por uma equação do tipo Euler-Cauchy de ordem n igual a 2. Tá? Uma equação de Euler-Cauchy é uma equação diferencial ordinária de coeficientes variáveis. Ela é uma R elevado a n, dnr elevado a n, mais r elevado a n menos 1, kr elevado a n menos 1, vezes dn menos 1 é r dxn menos, drn menos 1, etc. Ou seja, na equação de Euler-Cauchy, sempre um termo de derivada enésima acompanha um polinômio de grau n, tá? Então, são esses polinômios aí, né, desculpa, são esses monômios que são somados aí, multiplicados por derivadas enésimas. No nosso caso, como ela tem ordem 2, então ela é r quadrado d2r dr2 mais uma constante vezes r elevado a 1 a primeira derivada, menos uma outra constante vezes r vezes a derivada 0r de r, né? R elevado a zero, R elevado a zero, Rzinho elevado a zero e derivada 0ésima de R, tá? Então, ó, essa equação aqui é facilmente resolvida admitindo-se uma solução polinomial. Então, você transforma o seu problema diferencial em um problema algébrico, supondo uma solução R elevado a S, tá? Então, ó, se você joga R elevado a S, quando você derivar duas vezes aqui esse polinômio, vai cair 2 graus e depois vai voltar aqui, né? O R elevado a S menos 2 vezes R quadrado vai ficar R na S. Quando derivar uma vez aqui, você vai ter R na S elevado a R elevado a S menos 1, vezes o R vai ficar R na S. E aqui, como você não tem derivada nenhuma, fica R na S, você consegue isolar o R na S e transformar, né, ganhar uma equação algébrica que te permite resolver o problema para S. É uma equação de segundo grau. Tá? Essa forma de resolução reduz um problema diferencial a um problema algébrico, pois temos r quadrado multiplicado por uma segunda derivada, r multiplicado por uma primeira derivada e um termo linear em r. A solução da parte radial ela vai ficar dessa maneira, porque lá você vai ter uma equação, né, que ela vai ser, né, s quadrado s quadrado mais 2s menos, desculpa, é 2s. Tá, depois eu resolvo com vocês aqui. Tá? Mas as soluções para essa equação são essas aqui. Ó. Quando você somar elas, L com menos L dá menos 1. Tá? Dá menos então, dá S, S quadrado mais S. Aí quando você faz o produto, dá menos L. É, isso mesmo. Então é S quadrado mais S menos vezes LL menos LL mais 1. Tá? Alguma coisa dessa natureza. E a solução disso vai dar a L, R elevado a L, mais BL, R elevado a menos L mais 1. A gente sabe que isso aqui não é um polinômio, né? A gente está admitindo aí uma potência, tá? Porque aqui nós temos um número inteiro. Então, o polinômio não tem, né, grau inteiro, né, de acordo com a definição de vários livros, como, por exemplo, o próprio Gelsen-Hesse. Tá? A gente escolhe chamar isso aqui de potência, que a potência tem um expoente real. Então, assim é possível determinar a solução geral para a equação de Laplace. A solução completa, então, para a equação de Laplace é dada por ALR na L, mais BLR na L mais 1, PL de cosseno θ. Tá? Então, é uma soma, uma série. E essa solução vale para qualquer problema em coordenadas esféricas com simetria azimutal. A solução particular para o problema, tá? Ela precisa que a gente aplique as condições de contorno do problema para descobri-la. Tá? Tem uma outra coisa que eu vou pular aqui, né?
que é a unicidade da equação de Laplace. Tá? A solução da equação de Laplace para certo conjunto de condições de contorno é sempre única. Tá? Então, se você acha uma solução para a equação de Laplace e essa solução está correta, ela é a única, não tem uma outra. Você pode escrevê-la até de outra forma, né? Como uma expansão em séries de funções especiais ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Mas ela é única, é a mesma. Tá? Então, isso aqui é uma condição. Na verdade, é um teorema, né? Então, vamos lá. No nosso caso, o campo elétrico é uniforme para regiões distantes da esfera. Então, no limite em que R tende para o infinito, o campo elétrico tende para E0K. Então, o limite do potencial elétrico, naturalmente, vai ser menos E0 R cosseno θ. E, professor, mas por que R cosseno θ? E0Z. O campo uniforme ele tem um potencial linear. Então, esse potencial linear, quando você derivar, vai sair E0, o menos vai matar com menos, o dz vai ficar 1. Então, você tem o E0K. Tá? Mais uma constante, tá? Que é o nosso zero do potencial. Uma outra condição de contorno é que a superfície condutora é uma superfície equipotencial. A gente provou isso aí. Tá? Uma superfície condutora, ela está um potencial constante. Porque se ela não tivesse um potencial constante, ela estaria, né? E o campo é normal a uma superfície condutora, diga-se de passagem. Porque se ele tiver alguma componente tangencial, tem movimento de carga lá por conta do trabalho realizado. É movimento acelerado ainda. E isso contraria a hipótese de equilíbrio eletrostático. Isso é uma hipótese empírica, o equilíbrio eletrostático. Você não pode chegar numa conclusão que diga assim, olha, ele não está, se ele está. Então, o que acontece? A componente tangencial do campo, ΔΦ, Δθ, tá? Ela é igual a zero para um ponto no raio da esfera. Só um ponto no raio da esfera. Para fora, não. A componente do campo tangencial não vai ser zero. Tá? Você pegar um determinado ponto, a componente normal, né, a esfera, por exemplo, né, lá distante da esfera, vai ser, né, vai ter um valor e a componente tangencial do campo também. Mas na superfície condutora, ou seja, em R igual a A, ou seja, no raio igual ao raio da esfera, que é o raio A, isso aqui vai ser zero. E a esfera está descarregada, que é igual a zero, né, a carga da esfera. Quando você aplica as condições de contorno para o potencial, você vai ter um potencial desse tipo, ó, que é um potencial constante no infinito. Esse R cosseno θ parece que ele é variável, mas quando você tende para o infinito, esse θ ele vai se aproximando para zero, o R vai para o infinito, esse R cosseno θ, esse produto, ele vai se aproximando de Z, tá bom? Então, isso é um potencial devido a um campo uniforme. Isso aqui é um potencial que depende do inverso do quadrado. Isso aqui é um potencial do tipo dipolo, tá? Esse cosseno θ aqui, ele é o primeiro polinômio de Legendre. E φ0 é o potencial, o zero do potencial. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial, e o campo elétrico em coordenadas esféricas seria E vetor é igual a menos ΔΦ ΔR, R chapéu, mais 1 sobre R ΔΦ Δθ, θ chapéu, mais 1 sobre R seno θ, ΔΦ ΔΦzinho chapéu, Φzinho chapéu. Mas como a gente não tem como a gente tem simetria azimutal, a gente não tem a dependência com φ. Então, o nosso campo elétrico ele vai ter só uma componente radial e uma componente polar, que são expressas dessa maneira. Ó. E vetor é E0 cosseno θ, 1 mais 2A ao cubo dividido por R ao cubo, R chapéu, menos E0 seno θ, 1 menos A ao cubo dividido por R ao cubo, θ chapéu, para todo R maior que A. Por que para todo R maior que A? Né? Porque para R igual a A, esse campo ele vai ser normal, né? Mas para R menor do que A, ele é zero. Tá bom? Ó, só você jogar aqui R igual a A, isso aqui cancela a componente tangencial. A componente tangencial é zero em cima da esfera. E aqui você vai ficar com 3E0 cosseno θ radial, ou seja, o campo é como se fosse um campo semelhante a de uma carga, de uma casca esférica, tá? Mas na vizinhança da superfície, esse campo é meramente normal. Tá? Ele não é, como é que eu posso dizer?
Ele não tem componente tangencial na superfície da esfera e ele, né, tem esse valor de 3E0 cosseno θ. Ou seja, 3 vezes o valor do campo uniforme vezes o cosseno do ângulo θ. Aí, claro, ele vai variar, né? Esse campo ele vai assumir o valor zero nos polos e vai assumir o valor máximo e o valor mínimo, ou melhor, ele vai ter orientações aí variáveis ao longo à medida que a gente vai mudando o ângulo θ. A densidade superficial de carga elétrica é dada por sigma, é menos ε0, del φ, del R em R igual a A, ou seja, é a componente normal do campo elétrico. Tá? Sigma é ε0 vezes a componente normal do campo elétrico. Quando você fizer isso, você vai chegar no valor 3E0 ε0 cosseno θ. Por que essa densidade de carga é assim? Porque elas se concentram aqui em θ igual a zero e θ igual a π, ou seja, aqui a densidade fica positiva, aqui ela fica negativa, e ela vai diminuindo à medida que você vai se aproximando dos polos, tá? Por que essa expressão não funciona para o potencial coulombiano? Isso acontece porque a densidade superficial de carga é relativa à esfera, uma parte componente do problema. A expressão do potencial coulombiano, que a gente usou, né, φ é igual a 1 sobre 4π, a integração direta, a expressão do potencial coulombiano não leva em conta as cargas elétricas que produziram um campo elétrico uniforme E igual a E0K, que elas estão no infinito. Se a esfera tivesse carregada, a gente teria ainda, para crescer, um potencial coulombiano, tá, expresso por dessa maneira aqui. Ó. Veja, a gente tem a solução e mais um campo elétrico coulombiano produzido pela esfera. Tá? O que acarretaria em um campo elétrico do tipo. Tá? Ele vai aparecer só aqui porque essa aqui é uma derivada em θ. Então, essa derivada em θ aqui, ela não vai carregar esse termo com R aqui. Tá? Então, só vai alterar aqui a expressão radial do campo, né? Então, em suma, haveria uma contribuição do campo elétrico coulombiano, mas não só ela. Tá? Tem outras cargas no problema que estão produzindo campo e a gente vai saber qual é o efeito final de todas essas cargas. Novamente, lei de Gauss. O campo relativo a ela é o campo devido a todas as cargas do problema. O fluxo, né, é o fluxo devido às cargas do interior da gaussiana. Por quê? Porque as cargas que estão fora, elas produzem campo, mas o fluxo através da gaussiana é nulo. Todas as linhas que entram saem. Qual a força total exercida sobre a esfera? Então, esse campo elétrico, ele, além de redistribuir as cargas da esfera, ele exerce uma força elétrica sobre ela. Então, a força é a integral da superfície de sigma ds dividido por 2ε0. Essa expressão nós determinamos na aula passada, que uma força sobre um elemento sobre o elemento de superfície de um condutor é dada por essa expressão. E a força, naturalmente, vai ser integral disso sobre a superfície fechada, e isso vai levar a um resultado super esperado, que é F é igual a Q vezes E0. Tá? Onde E0 é o campo uniforme e Q é a carga da esfera que está sofrendo a ação da força elétrica. Então, a interpretação desse resultado é de que a força sobre a esfera carregada é o produto de sua carga elétrica vezes o campo elétrico constante no qual está posta, mesmo não sendo uma carga elétrica pontual, tá bom? Quando a gente não tem simetria azimutal, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de problema, nós não vamos usá-los nesse curso. Então, o φ de R, θ e φzinho, ele é uma soma dupla sobre L igual a zero até infinito, M igual a menos L até L, de ALM R elevado a L, mais BLM R elevado a menos L mais 1, vezes YLM de θ e φ. Quem é YLM de θ e φ? São os chamados harmônicos esféricos. Né? Lá na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, né? Tinha um professor nosso que ele brincava de dizer que eram os harmônicos inférnicos, né? Aí cabe porque eles são realmente seres infernais.
Tá? Então, eles são combinações de polinômios de Legendre associados, não são polinômios de Legendre, são polinômios de Legendre associados. São polinômios de Legendre um pouco mais difíceis, tá? E exponenciais complexas. Tá? Nós não vamos usar nesse curso. Bom, a outra coisa, voltando, né? Então, se a gente acha a solução da equação de Laplace para um certo conjunto de condições de contorno, ou seja, uma solução para um problema específico da solução de Laplace, ela é única. E para provar isso, né, eu vou provar isso para vocês depois, a gente pode admitir um conjunto SJ igual a S1, S2, Sn de superfícies condutoras, com os potenciais em cada uma sendo as condições de contorno, e mais o potencial no infinito definido, né, que é uma condição de contorno, ou seja, a gente pode considerar que o potencial no infinito vai para zero. Isso é suficiente para mostrar que, se a gente tem uma solução de duas soluções da equação de Laplace, elas duas, o máximo que elas vão diferir é por uma constante, que significa que a solução da equação de Laplace é única. Em coordenadas cilíndricas, a equação de Laplace, tá, ela tem o seguinte formato. Ó. Você pega o operador laplaciano igual a zero. O operador laplaciano em coordenadas cilíndricas é 1 sobre R, del R, R del φ del R, mais 1 sobre R quadrado, del 2φ del θ2, mais del 2φ del Z2 igual a zero. Então, a posição depende dos três parâmetros em coordenadas cilíndricas. Nós vamos trabalhar com potenciais polares, é mais uma simplificação. Os potenciais polares são todos aqueles que independem da altura. Eles tornam o laplaciano escrevível dessa forma. R del R, R del φ del R, mais del 2φ del θ2 igual a zero. Novamente, separação de variáveis. A gente pode usar um produto de soluções em que cada uma dependa de uma das variáveis do problema. Então, φ de Rθ é igual a R de Rθ de θ e, né, quando você aplica lá na equação diferencial, você resolve, você acha uma constante m quadrado. Eu coloquei aqui por conveniência, mas não precisa ser m quadrado. Se quiser colocar outra constante, você bota. A constante é sua. Faça o que você quiser com ela. Tá? Eu prefiro colocar assim por uma questão de conveniência, por causa dessa equação diferencial aqui, que a gente consegue resolver, que é uma das mais legais equações diferenciais que a gente trabalha no curso de física, que é a equação do oscilador harmônico simples, tá? Ou do movimento harmônico simples. Então, a gente fica com R, DDR, RDR, DRzinho, menos M quadrado R igual a zero, del 2 θ, vou mudar agora, né? Del 2 tetão em relação a del θ 2, mais m ao quadrado tetão igual a zero. Né? Os dois ficam cacofônicos. A solução angular ela é relativamente simples. Aqui, ó, ela é uma combinação linear de senos e cossenos. A segunda derivada de uma função que retorna igual à função com sinal trocado tem como boas candidatas as trigonométricas ou as exponenciais complexas. Vamos manter a trigonométrica aqui porque ela é mais tranquila de trabalhar. Quer dizer, não é mais tranquila de trabalhar, mas é mais acessível a vocês. Eu não sei se vocês têm algum tipo de curso sobre funções de variável complexa. Uma coisa é aprender números complexos, outra é aprender funções de variáveis complexas. Da mesma forma que uma coisa é aprender números reais, a outra é funções de uma variável real, tá bom? É o mesmo paralelo. Essa solução é, portanto, periódica, tá, gente? Esse potencial ele vai ser periódico. Você vai variar o ângulo θ, dá uma volta, a solução tem que ser a mesma. A parte radial leva uma equação de Euler-Cauchy de grau 2, só que dessa vez não tem aquele LL mais 1, então a gente vai ver aqui que a solução vai ser do tipo potência, com R de Rzinho é igual a CMRzinho elevado a M, mais DMRzinho elevado a menos M para todo M maior ou igual a 1. Para M igual a zero, isso aqui se zera, isso a gente escreve como uma derivada do produto, tá? E a gente consegue, né, ver que a solução vai ser KLN de R para todo não, né? Isso para todo não deveria existir. Né? Seria para M igual a zero. A solução geral é, portanto, dada como φ de Rθ é alfa mais beta ln de R, ou seja, uma constante mais um logaritmo mais
somatório de n igual a 1 até infinito de AM cosseno mθ, BM seno mθ, CM Rm mais dm Rzinho elevado a menos m. E de onde... Cadê o cosseno θ para o termo m igual a zero? Tá? Isso aqui não é n, isso aqui é m. Tá? Bom, para m igual a zero, o cosseno de θ é igual a 1 e o seno de θ é zero. Então, ele não aparece aqui a dependência de cosseno. Só aparece a dependência radial porque para r igual a zero, a solução, né, que leva a gente a isso é uma solução desse tipo. Beleza? Então, a equação de Laplace... Ah, detalhe, se você tiver um problema cilíndrico com potencial polar, você joga essa equação aqui, não precisa resolver, tá? E aplica as condições de contorno. A equação de Laplace em coordenadas cartesianas tem o seguinte formato, olha. Del 2φ del x2 mais del 2φ del y2 mais del 2φ del z2 igual a zero. Então, a separação de variáveis leva a três equações diferenciais, tá, do seguinte tipo. Derivada segunda da função menos uma constante ao quadrado vezes a função igual a zero, para x, para y e para z. Aí a gente só vai ter três constantes diferentes. A equação para x vai ter alfa quadrado, a equação para y vai ter beta quadrado, e a equação para z vai ter gama quadrado. Então, qual é o problema que a gente vai resolver aqui? Suponha uma caixa metálica submetida a um potencial V na tampa superior em forma de paralelepípedo. As condições de contorno são U de 0, YZ igual a U de A, YZ igual a zero, U de x, 0z igual a U de x, bz igual a zero. Primeira condição. No plano YZ, tá? Para x igual a zero e para x igual a A, tá? A gente tem essas faces aqui, né, que estão aí no comprimento longitudinal desse paralelepípedo, aí que estão na componente de largura, né, dele, ou comprimento dele, tá? Elas são nulas. As outras também, as que estão na direção da altura também. As que estão na condição de espessura, só de cima, desculpa, só de baixo, né, é que é nula, e a de cima é não nula. É V esse potencial. Quando a gente aplica as condições de contorno, a equação para x ela fica alguma coisa do tipo AN seno de n por x dividido por A, onde o alfa, aquela constante, a gente descobre ser npi sobre A, uma constante complexa. Tá? Essa solução é periódica, ela tem nós na extremidade, tá? Ou seja, ela se fecha aqui nas extremidades, ela se anula nas extremidades. A mesma coisa é encontrada para y, tá? Só que agora, fazendo as mudanças, y de y é bm seno de mpx dividido por b, e beta é igual a mpi dividido por b. Essa solução é periódica, ela também tem nós nas extremidades. Com isso, né, achando a relação aí, achando alfa e beta, a gente pode trabalhar no vínculo que existe entre essas três, né, entre alfa, beta e gama. Gama é igual a mais ou menos raiz de π, n quadrado dividido por a quadrado, mais m quadrado dividido por b ao quadrado, e essa solução resulta em uma solução em que nós temos uma função hiperbólica, ou seja, Cmn é seno hiperbólico de gama, sendo gama dado por esse termo aí que eu acabei de explicar para vocês, né, que eu acabei de apresentar para vocês, vezes z. Então, a solução geral, você vai jogar isso aqui numa soma de dupla, né, de mn. Lembrando, olha, por exemplo, quando a gente tem um potencial que depende de duas variáveis, a gente tem uma soma, tá? Quando a gente tem um potencial que depende de três variáveis, a gente tem duas somas. Isso aconteceu com as esféricas e também agora com as cartesianas. Então, para determinar GMN, a gente aplica a condição de contorno U de x, y, C igual a V. Então, você joga aqui em Z igual a C, você tem um potencial V. Aí você aplica uma condição desculpa, isso aqui não é condição de contorno, é condição de ortogonalidade. Ratei aqui, tá? É condição de ortogonalidade do seno. Tá? O seno é uma função ortogonal. Se você faz o produto, isso aqui é uma expansão do produto escalar, o produto escalar do seno em duas direções diferentes, você vai ver que isso vai dar zero. Se você fizer na mesma direção, vai dar um determinado termo, tá? Que é A dividido por 2. E por isso que a gente tem essa delta de Kronecker. Quando Q for diferente de P, isso aqui vai ser zero,
e quando P for igual a Q, isso aqui vai ser A sobre 2. O que nos traz essa solução final? Aqui, ó, φ de x, y, z é igual a soma para n e m ímpar até o infinito de 16v dividido por π quadrado mn, seno de n πx sobre a, seno de m πy sobre b, seno hiperbólico de raiz de n quadrado dividido por a quadrado mais bm quadrado dividido por b quadrado vezes πz dividido por seno hiperbólico quadrado de raiz quadrado de n quadrado sobre a quadrado mais m quadrado dividido por b quadrado vezes π vezes c, tá? Então essa é a solução aqui. Ela é periódica, tá? Aqui para x e y, e ela é hiperbólica para z. Então, se você puder, por exemplo, mantiver um ponto x, y constante, ela vai crescendo hiperbolicamente, né, se você for aumentando o z. Então, se você pega algum ponto no plano x, y e vai subindo, né, isso vai subindo hiperbolicamente. Lembrando que o seno hiperbólico ele é e na x, tá, menos e na menos x dividido por 2. Tá? Uma solução hiperbólica. Então, esse potencial ele não cresce de uma maneira muito simples, tá? Para Z, tá? Se é uma caixa condutora no interior dela, tem que ser zero potencial também, né? Então, essa solução ela vale aí para fora da caixa. Estamos chegando no final aqui dessa parte mais expositiva e a gente vai começar a trabalhar com a parte de cálculo mesmo, que eu vou deduzir essas coisas. Ela vai demorar mais, tá? Então, solução da equação de Poisson. Vamos começar aqui, ó. Quando a gente tem uma carga no espaço, tá? A gente pode usar a equação de Poisson. A equação de Poisson ela tem uma relação com o método das imagens. Por quê? Porque, nesse caso, a gente tem um potencial devido a uma carga pontual. O método das imagens, a gente vai começar a introduzir agora, ele é um método que ele surge derivado das equações de campo. E todo o conteúdo da eletrostática está nas equações de campo. É isso que nos permite usar esse método que eu vou apresentar para vocês agora. O que é o método das imagens? Ele é um método usado para resolver problemas eletrostáticos, em primeiro lugar. Ele consiste em substituir um dispositivo de cargas por outro que seja equivalente no que diz respeito às condições de contorno ao inicial. Ou seja, eu tenho um sistema aqui, eu pego e troco por um equivalente que satisfaça as mesmas condições de contorno. O método das imagens se embasa na noção de unicidade da equação de Laplace. Ou seja, se eu acho uma solução correspondente para esse problema, então vai ser a solução daquele problema porque a solução de Laplace é a única. Não tem. A equação de Laplace né? Tem a solução certa e a solução errada. Se você achou a certa, é a certa. E ela tem infinitas soluções erradas. Tá? Em geral, trocamos um arranjo de carga por uma ou mais cargas pontuais, as chamadas cargas-imagem. Então, é o método das imagens, porque a gente vai trocar o nosso arranjo por cargas pontuais. E aí a gente vai ter um problema bem mais simples de resolver. E aí a solução vale para regiões em que a carga não está. Por exemplo, nós temos aqui na figura, tá, uma placa condutora, uma superfície plana condutora infinita, com potencial nulo, e na frente dela, a uma distância d, né, nós temos uma carga Q pontual, que está produzindo um campo. Naturalmente, esse campo ele vai exercer forças elétricas sobre as cargas do plano e vai mudar a densidade de carga desse plano, e com essa mudança de densidade de carga existe a produção de um campo elétrico no espaço, tá bom? Então, considere uma carga pontual Q a uma distância d de uma superfície condutora plana, infinita e com potencial nulo. O arranjo que substitui o problema em questão é o de duas cargas elétricas pontuais equidistantes da origem de um sistema de coordenadas cujo plano YZ coincide com a placa. Tá ok? Então, nesse caso, a gente tira a placa e troca ela por uma carga pontual menos Q. Aí é simples, porque a gente consegue calcular o campo de duas cargas pontuais e somar esses campos e ter a nossa equação a solução da nossa equação, né, do nosso problema eletrostático. Então, para x maior do que zero,
Φ de x, y, z é Q dividido por 4πy0, 1 dividido por raiz de x menos d quadrado mais y quadrado mais z quadrado, menos 1 dividido por raiz quadrada de x mais d ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então você pode checar que esse potencial satisfaz as condições de contorno. O potencial na placa não é zero, para x igual a zero, então você joga x igual a zero aqui, esse termo vai ser igual a esse, como eles estão diminuindo, é zero. Então tá certinho aí o nosso problema. A densidade de carga elétrica é dada pela componente normal do campo, aí você deriva aqui o potencial com respeito a x, porque a componente normal, a placa, é a componente do campo normal, desculpa, o vetor normal, a superfície da placa, é o vetor x, então a componente do campo elétrico, que é normal a placa, é a componente x do campo elétrico. Você calcula a componente x do campo elétrico derivando isso aqui, trocando o sinal, né, e multiplica por ε0. Quando você faz isso, você tem essa distribuição aqui. Sigma, que depende de y e z, é menos QD dividido por 2π, abre colchete, d quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Quando você integra isso sobre toda a superfície, e nesse caso significa fazer uma integração em coordenadas polares, tá? dx dy vira r dr dθ, e x quadrado mais z, desculpa, dy dz vira r dr dθ, e y quadrado mais z quadrado é o próprio raio, né, de coordenadas polares. Você vê que a carga induzida no plano é menos Q, que é exatamente o valor da carga imagem e que é igual à carga Q, ou seja, essa carga Q ela induz nessa placa uma carga elétrica menos Q. E ela fica carregada com essa carga menos Q. É um processo de indução eletrostática. O segundo caso é uma carga elétrica pontual que está posicionada no exterior de uma esfera condutora de raio A. Então, ó, você tem a esfera condutora de raio A e a uma distância d do centro dessa esfera nós temos uma carga Q. Qual é o modelo? A gente vai trocar esse dispositivo por 3 cargas pontuais. Q vai permanecer, aí a gente vai colocar uma carga pontual Q' entre o centro da esfera e a carga pontual Q, e uma carga Q' no centro da esfera. As duas primeiras anulam o potencial na superfície da esfera e Q' manterá o potencial constante sobre ela. Tá bom? Então, essa Q' ela tem esse papel de manter o potencial constante. Aí o potencial é dado, gente, por esse termo aqui, ó. Q é 4π dividido por ε0, r quadrado mais d quadrado menos 2dr cosseno θ. Tá? Isso aqui seria semelhante Tá, essa aqui é a contribuição da carga Q. Tá? A contribuição da carga Q' ela vem aqui com QA dividido por 4πε0d raiz de r quadrado mais a na quarta dividido por d quadrado menos 2ra quadrado dividido por b vezes d cosseno θ, mais a contribuição de Q2', que é AV dividido por R, ela mantém esse potencial constante na superfície. Ou seja, quando você aplica na superfície, você vê que tem um potencial V constante sobre ela. Beleza, gente. Qual é a relação aqui? Fora da região onde tem a carga pontual, vale a equação de Laplace. Por quê? Porque não tem carga nessas regiões. Se você quiser entender isso como uma equação de Poisson com uma densidade de carga delta de Dirac, isso também vai te levar a resolver a equação de Laplace para pontos fora da esfera. Você também nem quer saber quanto é que é o potencial em cima da carga, né? Desculpa, fora da esfera e em cima da carga. Tá? Você não tem muito interesse em saber, você sabe que o potencial no interior da esfera ele é nulo, tá? O potencial atrás da placa condutora é nulo por conta da blindagem eletrostática dos condutores. E aí você pode resolver a mesma coisa usando a equação de Laplace e ajustando as condições de contorno. Ou você pode também usar a ideia da função de Green com a ideia de que você tem uma distribuição de carga do tipo delta de Dirac. Tá bom? Você pode fazer a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado. Então, o problema da função de Green é o de resolver uma equação diferencial não homogênea. É um dos métodos mais gerais e poderosos para resolver equações diferenciais. Então, trata-se de fazer a correspondência, no caso da equação de Poisson, da seguinte maneira. Ó. Se a gente tem o Laplaciano de φ,
que é a função que a gente quer achar que resolve o nosso problema, em função de ρ, que é uma distribuição de carga dada, A dividido por epsilon zero, resolver esse problema envolve tomar o laplaciano do que a gente chama de função de Green, que é essa função g, tá? Que depende do ponto e da fonte, e ela é igual a menos a delta de Dirac. E a solução para esse problema vai ser φ, vai ser a integral no volume da fonte, de g, que depende da posição da fonte e da posição do ponto, tá? Vezes a densidade de carga que depende da fonte, integrado no volume da fonte. Isso aqui é o que a gente denomina a função de Green. Se a gente resolve a função de Green, a gente acha a solução do nosso problema. Eu vou trazer para vocês, inclusive, uma solução mais geral da função de Green. Então, né, para fazer isso, valerá a pena provar a seguinte relação, que o laplaciano de 1 sobre módulo de Rp menos Rf é igual a menos a 4π vezes a delta de Dirac. O que vai mostrar para a gente que, se a gente mostra isso, né, a gente pega esse 4π e divide aqui, né, 1 sobre 4π Rp menos Rf é a função de Green da equação de Poisson, o que nos leva, né, à expressão do potencial colombiano. Agora, quando a gente aplica o teorema de Green, a gente vai ver uma coisa bem interessante acontecendo, e essa aqui é só uma parte, tá? Essa aqui é só uma parte da solução geral do potencial, que é a parte que é relativa a ρ conhecida, tá bom? Aí a gente vai passar agora para a parte das demonstrações. Aí a gente vai fazer bastante conta hoje. Vai demorar um pouquinho mais a aula de hoje, tá? Eu vou separar em capítulos, naturalmente. Então, a gente vai fazer a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, com simetria azimutal, a solução da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, com translação ao longo do eixo Z, ou seja, potenciais polares, e a solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Vamos trabalhar o método das imagens e a função de Green, que é o laplaciano da função recíproca, e vamos discutir um pouquinho mais sobre essas coisas. Vou fazer também uma aula especial para vocês sobre um artigo que eu e o professor Wallace Elias, da UFRA, publicamos no Latin American Journal of Physics Education, tá? no ano passado, em que a gente debate essa questão aí do método das imagens da função de Green no... como é que fala? No ensino de eletromagnetismo, tá bom? Vamos passar agora para as demonstrações. Tá aqui as referências, né? Então, Arfken, Weber, Barcelos Neto, Griffith, Heitz Milford, Christie e Nussensweig. Agora, vamos lá. Solução das equações de Laplace e Poisson. Vamos começar com a equação de Laplace em coordenadas esféricas. Começar logo, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Já que vocês possivelmente não conhecem a separação de variáveis, digo possivelmente porque isso não está na ementa de Física 3, ou não era para estar. Isso aqui é ementa de um curso de eletromagnetismo clássico, é ementa de um curso de... Como é que eu posso dizer? De um curso de métodos matemáticos para física, tá? Então, solução em coordenadas cartesianas. A gente vai para o mais fácil para o mais difícil, tá? Então, aqui, ó, nabla 2 φ igual a zero. Então, em coordenadas cartesianas, escreve-se o laplaciano, como? Já que ele é zero, né? Derivadas segundas tá? Em x, em y e em z.
Usando o método de separação de variáveis e supondo uma solução x de x, y de y, z de z. Talvez você esteja pensando a mesma coisa que eu pensei quando eu era aluno de método de matemática da física teórica 2, tá? Tá, mas tem que ser necessariamente só um produto de soluções? Não. Tem outras formas que você pode usar para resolver por meio de transformadas que vão dar soluções aí para a sua equação diferencial, que são equações equivalentes. Agora, quando você for aplicar as condições de contorno, a unicidade da equação de Laplace vai te retornar sempre a mesma solução. Você pode usar, por exemplo, a transformada de Fourier, por exemplo, né? Em y e z e encontrar uma solução aí que esteja toda acoplada e tudo mais, né? Aí eu prefiro fazer dessa maneira aqui, é mais simples, né? Então, ó, eu vou pegar isso aqui eu vou aplicar no Laplaciano, tá? Então, vamos ter essa função φ sendo derivada em x, y, z. Como x é só função de x, y é só função de y e z é só função de z, podemos escrever, ó, e na derivada em y eu tiro xz, e na derivada em z eu tiro xy. Tá? Bom, dividindo toda a expressão por x, y, z, temos. Então, ó, esse primeiro termo dividido por x, y, z, tá? Ele é 1 sobre x sobre x, derivada segunda de x com relação a x, x com relação a x, 1 sobre y, derivada segunda de y com respeito a y, e 1 sobre z, derivada de z com respeito a z. Tá? Eu vou eliminar esses subscritos aqui, essas dependências, porque elas já estão implícitas. E por isso que a gente não à toa escreveu com as letras relativas a essas quantidades. Bom, olha esse detalhe, gente. Aqui nós temos uma soma de funções de x, de y e de z, que são variáveis independentes umas das outras. Portanto, a única maneira de isso se igualar a zero é que as três equações sejam iguais a três constantes. Certo? Então, ó, eu posso dizer que isso aqui é igual a alfa ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a beta ao quadrado, e isso aqui é igual a gama quadrado. Por quê? Imagina só, se x é só função de x, quando eu mudo y e z, não muda nada em x. Só muda x quando eu mudo x. Aí eu vou para y. Eu mexo em x e em z, não muda nada em y. Só muda quando eu mexo y. E quando eu vou para z, eu mudo x e y, não muda nada, só muda z, né? Quando eu mexo em z.
Então, uma depende de x, outra depende de y, outra depende de z. As três somadas dão zero. Bom, gente, o que eu posso variar aí para que uma cancele a outra? Só se as três forem constantes. Se elas não forem constantes, se a soma delas não for alguma coisa que resulte em algo constante, a gente não tem como fazer com que essa expressão seja verdadeira. Tá? Naturalmente, duas dessas constantes vão ser complexas e uma vai ser real, tá? Porque a gente tem a soma de três coisas ao quadrado, né? Então, duas delas, no mínimo, têm que ser complexas. Então tá, gente. Olha aqui, nós temos, então, três equações. Isso aqui, então eu estou multiplicando x igual a zero. Isso aqui, e a equação do zezão. Igual a zero. Tá? Então, zezão. Tá? Naturalmente, tá? O que nós temos aqui, gente? Uma expressão cuja derivada segunda, tá? Tá, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Isso aqui a gente pode trocar por derivadas normais. Isso aqui por derivadas normais. Porque a gente já isolou tudo que depende de z. Então, da mesma forma aqui, ó. Esqueci de trocar para a derivada normal. Pronto, nós desacoplamos a equação diferencial de três variáveis em três equações ordinárias, tá? Então, olha o que acontece aqui. Você tem a derivada segunda de uma função menos uma constante ao quadrado por essa função. Quem é a candidata? É a exponencial, tá? Temos três equações que tem a mesma forma e tem o seguinte padrão. Derivada segunda da função menos a função vezes uma constante ao quadrado é igual a zero. A melhor candidata para ser solução é a função exponencial. Então, ó, x de x é igual a AE na x vezes alfa mais, vou botar A1, né? Mais A2 e na menos alfa x mesma coisa y, só que aí com as adaptações, né? Aí eu vou botar aqui B1 e B2, e aqui beta x e beta menos beta x, e o z, mesma coisa.
C1 e elevado a gama x mais C2 e elevado a menos gama x, tá? Então, resolvemos aí a nossa equação diferencial. Depois a gente vai voltar aqui para a equação de Laplace em coordenadas cartesianas para a gente resolver aquele problema do paralelepípedo cuja face superior está carregada. Passemos agora para as coordenadas cilíndricas. São da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas. Professor, o senhor está me dizendo exatamente que quando eu quiser trabalhar um exemplo em coordenadas cartesianas, basta eu aplicar as condições de contorno sobre essas funções? É isso mesmo. E que se você quiser deduzir, você tem como, porque você já tem aqui, né? Eu mostrei para você. Então, a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas para potenciais polares, independentes de Z, é R, DDR, del R, quer dizer, R, igual a zero. Tá? Então, vamos aplicar aqui a separação de variáveis. Então, φ de R e θ vai ser um Rzão de R e um tetão de θ. Tá? Θ maiúsculo. Então, aplicando a separação de variáveis, a gente vai ficar com uma coisa desse tipo aqui, ó. Pronto. Pronto, tá? Aí, né, como o primeiro termo tem derivadas em R e o segundo em θ, então a gente pode tirar o θ das derivadas do primeiro aqui, ó, porque o θ é constante em relação a R. Tá? Então, vou dizer isso aqui, ó. Que R tetão, aí eu vou tirar a dependência, né? Porque já está explícito aí, pela letra que escolhemos. R vezes θ maiúsculo, del R, R del R dθ. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui com R. Como é uma derivada segunda em θ, e ele só depende de R, desculpa, é uma derivada segunda em θ, e esse R não depende de θ, né? Então a gente vai jogar ele para fora, ó. Mesma lógica, tá, gente? Tá? Se fosse para coordenadas cilíndricas com a dependência Z, ia ser mais difícil, até na verdade. Mas essa é a mesma lógica. Dividindo tudo por R vezes θ, temos. Então, ó,
R dividido por R mais 1 dividido por θ, maiúsculo, deu θ2, deu θ, tá? Pronto. Agora, gente, como o primeiro termo só depende de R e o segundo só depende de θ, então a única forma de um ser o negativo do outro e zerar essa equação é que os dois sejam iguais à mesma constante, com um dos dois sendo negativo. Então, ó, se eu fizer a constante que a gente usa aqui, m quadrado menos m quadrado, isso aqui é zero, tá? Por que, gente, eu estou escolhendo a constante? Porque se eu variar, eu pego esse termo aqui, R, eu vario o θ, não acontece nada com ele. Eu pego o outro θ, eu vario o R, não acontece nada com ele. Tá? Acontece só com o outro. Então, a única forma que essa equação pode ser satisfeita é que ambos sejam uma constante. Então, né, eu vou dizer o seguinte, que isso aqui é igual a m quadrado, e isso aqui é menos m quadrado. O sinal também eu escolhi porque eu sou malandro, tá? De onde vem essa malandragem? Porque eu já sei que esses problemas cilíndricos eles vão requerer uma solução periódica. Então, quando eu jogo dessa forma, tá? Quando você pega e coloca dessa maneira, d2θ2 é menos m quadrado θ, você tem uma equação de oscilador harmônico. Novamente, tá? Como a gente igualou uma constante, essas coisas só dependem de R, ó, tanto faz. Posso já trocar aqui pelas derivadas totais. Então, tais equações ficam, então, ó, menos m quadrado R, e aqui mais m quadrado θ, igual a zero. Igual a zero. Então, a primeira equação, comecemos resolvendo pela parte angular, que é mais fácil. Ó. Θ é igual a m cosseno mθ mais bm seno de mθ. Por quê, gente? Ora, qual é a derivada do cosseno de mθ? Menos m seno θ. E a derivada de menos m seno θ, que é a derivada segunda de cosseno mθ, menos cosseno m quadrado seno θ. É solução dessa equação. Seno θ, né? Seno θ. Aí você deriva bm seno de mθ. Aí vai cair m cosseno θ. Deriva mais uma vez, vai cair menos m quadrado seno θ de novo, porque é a derivada de cosseno é menos seno. Ficando a regra da cadeia. Você vê que isso aqui é a solução. Tá? Θ' vai ser menos m AM seno θ. E aqui vai ser MBM cosseno θ.
Eita, que diabo isso aqui? A segunda derivada θ duas linhas, menos m quadrado cosseno e menos, aqui agora, m quadrado seno. Como você já deve estar reconhecendo, logo, tá? Porque, ó, se você colocar em evidência menos m quadrado, vai ficar m cosseno θ mais bm cosseno θ. Então, menos m quadrado vezes θ, que é a solução, tá? A equação... Equação? Ela é uma equação de Euler-Cauchy, de grau 2, né? Então, vamos lá. Derivada do produto. Aqui, derivo o primeiro, mantenho o segundo, né? Então, aqui é dr, mais RD2, Rzão. Ai, caramba. Tá? Dr2. Então, manipulando a expressão, vamos ficar com R quadrado, né? Vamos multiplicar isso aqui, mais R, dr. Drzão dr, né? Então, o que a gente vai fazer? Supondo que a solução é uma potência do tipo R na R, R de R é igual a R elevado a S, nós reduzimos o problema diferencial a um problema algébrico. Então, ó, R, linha de R, é igual a S, R elevado a S menos 1, não é isso? Tá? E R, duas linhas de R, é igual a S, S menos 1, R elevado a S menos 2, tá? Assim, introduzindo os termos na equação diferencial, aqui, ó. Aí no lugar de R duas linhas, que é a derivada segunda, eu vou colocar S, S menos 1, R na S menos 2. No termo, no lugar de dr, drzão dr, eu vou colocar S, R na S elevado a menos 1 vezes R. E aqui no lugar de R não tem operação nenhuma a fazer. Usando a propriedade de produtos de potência de mesma base. Então, aqui, ó. Vamos reduzir o problema a um problema algébrico, né? Então, aqui R na S. Aqui vai ficar R na S. E aqui é R na S também. Desculpa, eu esqueci lá em cima, né? Tá? Colocando R elevado a S em evidência. É.
nós temos aqui que ou essa equação algébrica é nula ou RS é nulo. Se você escolheu que RS é nulo, você precisa refletir um pouco mais, tá? Porque é burrice, né? Você ia escolher uma solução trivial em vez de resolver o seu problema. Isso é burrice, mano, tá? Desculpa, me exaltei. Então, isso aqui é igual a zero, né? Ou... Desculpa, gente, é brincadeira. Ou o termo polinomial é nulo, ou a função r elevado a s é nula. A segunda opção leva a uma solução trivial. Ou seja, quando a gente fala que a solução trivial, em geral, porque não resolve o que a gente quer que resolva. Tá? Então, ó, s quadrado menos s mais s menos m quadrado igual a zero. Resolvemos o problema, portanto, ao fazer s quadrado, esse corta com esse, s quadrado igual a m quadrado, que implica em dizer que s igual a mais ou menos m, ok? Ou módulo de m. Tá bom? Então, dessa forma, r elevado a s é igual a m, r elevado a m, mais bm, r elevado a menos m. Tá? Portanto, a solução da equação de Legendre, ou de Euler-Cauchy, fica determinada. Só tem um pulo do gato aí, né? R θ é igual a P mais a soma de M igual a 1 até infinito, né? E o que é esse P? Tá? Vou botar aqui, né? A gente botou lá em cima, né? Deixa eu trocar essas constantes aqui para a gente não se confundir, né? Cm e dm. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Bom, a gente não sabe o que acontece para m igual a zero, tá, gente? Mas a gente pode descobrir, tá? Para m igual a zero, a solução angular sobra somente o termo ligado ao cosseno. Na parte radial, teríamos R de R aqui, né? Oh, meu Deus. Tá feio isso aqui. Ó. Teríamos, ó,
isso aqui seria C0 mais D0, o que seria uma constante. Mas será que essa equação é constante? Vamos voltar aqui para a equação diferencial. Nessa equação diferencial, temos aqui, ó. Com m igual a zero, isso fica dessa forma. Tá? Sempre que dizer que isso, tá, gente, é a derivada com respeito a r de r quadrado dr dr. É esse termo que a gente tinha no começo, né? Na verdade. Isso aqui é igual a zero. Tá? A derivada de uma constante é zero. Logo, isso aqui é constante. Tá? Vou chamar de que isso aqui. Então, ah não, era r dr, tá. Isso aqui era r agora. Pronto. Era isso que a gente tinha lá em cima, né? Então, isso aqui é zero, significa que isso aqui é uma constante, ou que R seja zero, né? Então, a gente vai escolher que isso aqui é constante, porque se isso aqui é zero, a gente está sendo meio besta, né? De escolher a solução trivial. A gente não está sendo besta, não, a gente só faz escolha errada. Aí a gente, na nossa vida, a gente faz escolha errada. Então, pronto, ninguém está sendo burro, não, só sendo mal escolhedor. Que dividido por R. Podemos verificar facilmente que essa escolha leva a aqui, ó, R de R é igual a que zero mais que ln de R. Por que eu chamei de que zero? Só para a gente usar uma constante meio parecida, mas que zero é constante. Então, né, esse P fica determinado. Então, a nossa equação fica resolvida. Então, ó, quiser chamar de φ zero também, né? Pode ser também, ó. É uma constante, tá bom? Então ela tem um termo logarítmico no começo e depois ela continua com aquelas séries. Beleza. Coordenadas, coordendas esféricas. Vamos lá, coordenadas esféricas agora. Coordenadas esféricas dão um trabalhinho a mais. Né? Vamos lá. Aqui eu vou colocar já o Laplaciano em coordenadas esféricas com uh, o potencial
de simetria azimutal. Tá? Então, a gente já vai colocar aqui, ó. Então, mais um sobre seno θ. Tá? Então, a gente vai aplicar o método de separação de variáveis, né? R de R, θ de θ. Não são as mesmas soluções, porque aqui a gente está com uma outra equação diferencial das coordenadas cilíndricas, tá, gente? Então, ó, você vai ver isso aqui. Então, eu vou pegar, ó, vou introduzir R e θ. Aqui, ó. Você vai ver que tem duas equações diferenciais diferentes. E esse caso, para mim, é o mais difícil, né? Razão, a gente vai ter que usar o método de Frobenius, por isso que é mais difícil. Bom, como a primeira parte aqui, ela só depende de R, e aí tem um termo θ aqui, esse θ é constante, então ele pode sair dessa derivada parcial. Pronto, então eu vou escrever isso aqui assim, ó. Vou tirar esse parênteses, vou colocar R aqui e vou tirar as dependências com θ, tá? Porque já estão explícitas lá em cima. Tá? A mesma coisa com o segundo termo, tá? O mesmo acontece com o segundo termo, que é dependente de R, de θ. O termo R sai da derivada. Ok? Então, ó, esse R vem para cá, e eu vou ficar com seno θ de θ de θ, de tetão de θ dentro da derivada. Aí, dividindo por R θ, Rzão tetão, ficamos com tetão, né? Rzão tetão. Então, a gente vai ficar aqui com 1 sobre R e aqui 1 sobre θ, nesse termo. Tá bom? Como o primeiro termo depende de R somente, e o segundo depende somente de θ, então a única forma de juntar essas coisas é admitindo que as duas se igualam a uma constante. Aqui.
Então, isso aqui, essa parte radial, eu vou dizer que ela é lambda. Lambada, lambda. E a outra parte aqui é menos lambda naturalmente. Quando a gente soma lambda com menos lambda, vai dar zero, que é o que temos lá em cima. Certo? Vamos desenvolver essas equações. Aqui a gente já pode dizer que é uma derivada total, porque só depende de R mesmo. E aqui uma derivada total, porque só depende de θ. Tá? Aqui tem um dθ, né? Voltando aqui em cima. Não sei onde eu esqueci a derivada. Isso aqui tem que sair corrigindo aqui todinho, ó. Vixe, esqueci toda a derivada aqui. Vai dar ratada, moleque. Aqui. Desculpem-me, né? Esqueci do θ. Agora sim. Tá, gente? Vamos trabalhar aqui essa equação aqui. Então, ó. Ela vai ser DDR menos lambda R igual a zero. Tá? Aí eu vou fazer a derivada do produto. Temos, né? Então, isso aqui, ó, vai ficar R quadrado derivada segunda de R, que mais 2R dr. Ou seja, mantém o segundo, deriva o primeiro, e mantém o primeiro, deriva o segundo, menos lambda R. Isso aqui, gente, eu vou deixar para resolver depois. Certo, a gente vai deixar essa equação por aqui, por enquanto, para a gente resolvê-la depois. Ainda tem um detalhe aí que eu preciso mostrar para vocês. A segunda equação que a gente vai chegar é a equação de Legendre, aqui que a gente vai trabalhar. Tá? Aqui, ó. Fica assim, ó. Tá bom? Aí eu vou aqui fazer, né? Ah, aqui, ó. Vou multiplicar também por seno θ, né? Pronto. Tá? Agora, executando a derivada, vamos ficar, ó. Seno θ seno θ d2 dθ2 mais cosseno θ dθ dt. A gente vai transformar essa equação, passamos x igual a cosseno θ. Tá?
seno θ, naturalmente, vai ser raiz de 1 menos x quadrado, né? Por quê? Porque o seno θ é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. O cosseno é x, então, né? Vou botar mais explícito aqui para vocês. Uma implicação direta aqui, que o seno θ é igual a 1 menos x quadrado. A gente já pode ir substituindo aqui, ó. Pronto, só que agora, né, caramba. Ainda temos derivadas de θ de x com respeito a θ. Precisamos usar a regra da cadeia, tá? Então, ó, d de θ é igual dθ dx, dx dθ. Quem é dx dθ? Dx dθ é menos seno θ. Então, aqui, ó, menos seno θ dθ dx. Mas seno θ é raiz de 1 menos x quadrado. Tá? A segunda derivada é aqui, ó. É d dθ de dx de d θ dθ. Bom, mas a gente sabe que a derivada segunda. Sabemos que isso aqui é derivada em θ dessa parafernália. Tá? Ainda, nós vamos ter isso aqui, ó. Temos d2 dθ2 vai ser igual a derivada em x vezes a derivada de x com respeito. Eu odeio quando isso acontece. Dx dθ. Certo? Então, dx dθ é menos seno θ. Aqui, ó, seno θ vezes essa derivada. Só que seno θ mais
Já temos uma candidata à equação mais difícil dos cursos de física. É raiz, equação de Legendre. 1 menos x quadrado. Tá? Para terminar esse cálculo, vamos executar as derivadas. Executando as derivadas. Ó. Vai ficar isso, vezes a segunda derivada de θ com respeito a x. E esse aqui vai ficar menos 2x dividido por raiz de 1 menos x quadrado dθ dx. É isso? Porque ó, a derivada disso vai ser cai o meio, vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Com a regra da cadeia, deriva 1 menos x quadrado dá menos 2x. Tá? Assim, tá. Pronto. Então, quando eu multiplicar raiz de 1 menos x quadrado por raiz de menos x quadrado, isso daqui é raiz de 1 menos x ao quadrado, é 1 menos x quadrado. E aí eu vou cancelar o raiz de 1 menos x quadrado com esse que está aqui embaixo. Então, a segunda derivada é isso. Cadê a primeira derivada? E a primeira derivada é isso aqui. Tá? Bom, vamos lá. Tá. Peguemos a equação aqui, né? Então, tomando novamente a equação. Aqui, ó. Então, eu vou trocar a derivada de segunda de θ por isso. A derivada em θ pelo seu valor. Aqui, ó. Olha o que eu esqueci aqui, ó. Esse fator de meio que cai aqui, ó. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Tá? Esse fator de meio que cai aqui, ele cancela e fica x, tá? Desculpem-me aí a viagem na maionese. Quando cai o x elevado a meio aqui, eu esqueci de jogar o grau da potência aqui para frente. Bom, como vocês podem ver aqui, todas têm uma equação raiz de 1 menos x quadrado, né? Aqui, que eu vou botar em evidência. Tá? Aqui, ó, botar em evidência esse raiz de 1 menos x quadrado. Aí temos 1 menos x quadrado dθ dx2, menos aqui, ó, tem x dθ negativo, x dθ dx negativo, menos 2x dθ dx, mais lambda θ igual a zero. Eu estou lembrando aqui do... Você vai escolher a raiz de 1 menos x
ao quadrado para ser zero, ou vai escolher isso aqui para ser zero, né? Então, assim, a equação diferencial final, denominada equação de Legendre, é obtida. Então, a gente obtém aqui a equação de Legendre e temos que resolvê-la. Tá? Agora a gente vai passar para resolvê-la, pelo método de Frobenius.